convidado o economista, o professor Cantigas Esteves. Vamos falar da desordem financeira em que se encontra o nosso país. Mas antes de irmos propriamente ao tema, vamos recordar algumas ideias essenciais que ficaram do programa anterior. Não é verdade, Dr. Medina? Sim, boa noite, Judite. Mas antes desses aspectos que focámos há uma semana, eu queria fazer-lhe uma pergunta. Eu sei que você esteve numa terra que eu adoro, que é Paris. Gostava de saber como é que se deu por lá. Sabe que eu agora leio as revistas, não é? Não me diga que passou a comprar revistas sociais. Você é que me leva agora a comprar essas revistas. Não diga isso, porque senão não deixe de estar nas capas. Digo. Então quer saber como é que estava Paris? Sim. Pois é, eu estive de férias numa grande capital europeia que se chama Lisboa. Mas isso é uma desilusão, você já não vem na capa outra vez. É verdade. Férias passadas. Bem, sei que é preciso. Férias passadas em Lisboa. Muito bem. Vamos então ao nosso programa. Nós, na semana passada, ocupámos-nos daquilo que se chama o perímetro orçamental, os gastos e as receitas que normalmente aparecem referidas nos orçamentos do Estado. E aí verificou-se que a desordem era completa e foi assim que nós falimos, que o Estado português faliu, foi através da desordem financeira que registámos. Há uns números muito rápidos mostram o desconchavo da administração financeira do Estado. De 95 a 2000, estes números já foram referidos, a nossa economia cresceu a 1,9 ao ano. Os impostos a 2,5 e as prestações sociais a 5,7. Quer dizer, as prestações sociais cresceram 3 vezes mais depressa do que a economia. Os amantes, ignorantes, analfabetos e irresponsáveis do Estado Social ajudaram a isto. O Estado Social deu um imenso contributo para a ruptura financeira que nós nos encontramos. E com as pessoas que aparecem aí a comentar estas coisas, é de temer o que aconteça ao Estado Social, porque ele deve ser reformado e não agravado. Hoje, porque também é muito importante, embora se não tenha uma visão unificada do problema, vamos tratar do resto aqui das despesas e das finanças, em geral, daquilo que não está dentro do orçamento. Ou seja, vamos entrar no capítulo da desorçamentação. Sim, desorçamentação, digamos, é um dos instrumentos que ajudam a que esteja tudo em desordem. Mas aí então figuram aquelas figuras de que nós ouvimos falar todos os dias. Os SWAPs, os PPPs, os municípios, as empresas públicas, enfim, todo esse conjunto de entidades sobre as quais ninguém exerce fiscalização. As conclusões a que se chega, o professor Cantigas Esteves, chega ali a conclusões que raiam... Que são aterradoras. Aterradoras. Os municípios que prevêem 11 mil milhões, ele falará disso, e cobram 7 mil milhões por ano. Quer dizer, orçamento 11, 12 e depois cobram só 7. Claro. E agora a Troika é que anda a descobrir esses buracos todos. Não, aqui, neste caso foi o Dr. Cantigas Esteves, não foi a Troika. Mas nós sofremos por causa desta administração financeira completamente irresponsável. Vamos então tentar perceber, num primeiro momento, Dr. Cantigas Esteves, aquilo que se entende por um Estado normal. Ou seja, nós falamos nas despesas inerentes à administração central, à administração local, onde se incluem os municípios, e à administração regional. Digamos que é esta a definição de um Estado normal? Exato, ou seja, é aquilo que deve compreender tipicamente a gestão do Estado. Isto é, no nosso caso, temos 3 grandes níveis, precisamente como referiu, a administração central, como o nome indica, tem a ver com os ministérios, secretarias de Estado, direções gerais e todos os departamentos, divisões, tudo isso. A administração regional, digamos assim, que tem a ver com as nossas regiões autónomas, e depois a administração local, que tem a ver, obviamente, com as autarquias e o poder local. Eu entendo que é o Estado normal porque é aquilo que de facto faz sentido existir, portanto, e que segue as regras do Estado normal com os critérios de fiscalização, aplicando as leis que estão em vigor, as boas práticas da gestão e tudo isso. Quantas entidades estamos a referir quando falamos de Estado normal? O Estado normal, do meu ponto de vista, já é muito exagerado, porque mesmo a nível central teremos qualquer coisa na casa das 4 mil entidades, a nível central, e a nível das autarquias temos praticamente também o mesmo número, 4 mil a nível autárquico. O que, para a dimensão do nosso país, é, do meu ponto de vista, um exagero. Ou seja, o nosso país não tem grande dimensão para ter esse Estado normal, digamos assim. Bem, se o senhor diz que na administração local temos cerca de 4 mil entidades,
tendo nós pouco mais do que 300 municípios, 380. estamos a falar de quê? De empresas municipais? Não, estamos a falar de tudo. Obviamente, tudo, não é? freguesias, por exemplo, quer dizer, Sim, que há muitas, etc. Quer dizer, é toda a lógica do Estado. Eu penso que esse é o primeiro ponto importante, é que o Estado normal, do meu ponto de vista, já é exagerado e deveria ser reanalisado. Aliás, há projetos, nomeadamente nas freguesias, tem havido alguns projetos, do meu ponto de vista, bastante curtos, mas tem havido já algo a acontecer. Depois, o problema é que, para além deste estado normal, digamos assim, e o normal aqui e o anormal não são conceitos propriamente técnicos, mas aparece todo um conjunto de entidades em cima deste estado normal, ou seja, camadas de Estado em cima de camadas de Estado. Sim. E aí aparece, digamos, toda aquela novela de institutos públicos, fundações, empresas municipais, associações com fins lucrativos, sem fins lucrativos, empresas públicas, tudo isso, municipais, empresas públicas, empresas regionais. municipais, tudo isso gera dinheiros públicos. Isto é o universo de entidades que o país tem, se quisermos, numa linguagem mais popular, sentados no orçamento de Estado, é de facto enormíssimo e que, para além do Estado dito normal, tem todas essas dimensões, fundações, institutos, etc, etc. Eu vou-me atrever a usar uma expressão que o Dr. Cantiga Esteves disse antes de começarmos o programa. Cangalhada. No fim de contas, isso significa que estamos a falar de desperdício. Estamos a falar, e isso é muito estranho, porque eu acho que um problema grave do Estado é que, quando olhamos para esta dimensão toda, o Estado não sabe exatamente onde é que gasta dinheiro. E isso explica, em parte, a dificuldade em saber onde vai custar. Ou seja, é tão disperso, são tantas coisas a aparecer inesperadamente. Aquilo que, também em linguagem popular, são os buracos que de repente surgem. Porquê? Porque, direto ou indiretamente, são entidades que estão, lá está, dependentes do Orçamento de Estado. Claro. E, portanto, efetivamente, o que nós verificamos é que é uma dimensão brutal e, por isso, eu julgo que uma das dificuldades que temos quando se fala em reformar o Estado, em fazer cortes sérios no Estado, eu julgo que o primeiro problema é que não sabemos exatamente onde o Estado gasta dinheiro e daí a dificuldade em cortar. O senhor tem um gráfico importante relativamente aos municípios. Exatamente. Eu olhei para os municípios porque, digamos, que faz parte do Estado normal, digamos assim, e penso que nós, quando olhamos isto, nomeadamente o último programa, se me permite já agora felicitar, porque o último programa acho que foi extraordinário e bastante elucidativo, nós verificamos que, e o exemplo que eu trago aqui dos municípios, que acabou de ser publicado esta informação, revela qual é o problema genérico da gestão da coisa pública, do bem comum. Então o que é que se passa com os municípios? Porque, obviamente, o que é que acontece? Nós estamos aqui porque há claramente uma deficiência grave na gestão do bem comum. Há mecanismos que falham, não há controle interno, há critérios de gestão que não são aplicados na gestão do Estado. E durante décadas, naturalmente. Obviamente que, neste momento, há algumas coisas em curso para melhorar. E o que nós verificamos, quando olhamos, por exemplo, para a situação dos municípios, e já agora penso que é atual, até porque estamos com eleições autárquicas, Pois estamos, é verdade. nós temos aqui um gráfico que revela as receitas orçamentadas e depois aquelas que acontecem realmente. Quer dizer, aquelas que eram previstas. Exatamente. Por exemplo, no período de análise, 2017-2012, e devo dizer que esta informação está acabadinha de fazer e de sair, digamos assim, faz parte do anuário dos municípios, revela que, em média, as autarquias previam ter como receita à volta de 12,2 mil milhões de euros. Todas. O conjunto. No conjunto. Na prática, quais foram as receitas efetivamente liquidadas? 8,2 mil milhões. Ou seja, as receitas liquidadas ficaram 4 mil milhões aquém. Eram 30% abaixo. Exatamente. Sim. Aquém do que estava previsto. Portanto, temos Qual aqui é o um problema? buraco de 4 mil milhões. Ora bem, Todos os anos. Este não é só o buraco, é o buraco entre o que estava orçamentado e o que aconteceu. Mas qual é o problema? É que a parte da despesa é feita com base no orçamento. E, portanto, a receita depois falha e a despesa já não falha tanto. Mas e, os portanto, municípios não são controlados pelo Tribunal de Contas? Ora bem, só que o que é que acontece? Há uma coisa que são os compromissos assumidos e que transitam de gerência, ou seja, há um déficit que vai sendo acumulado e que, no fundo, nós temos aqui é que, como os orçamentos, e este é um ponto essencial para entendermos a gestão pública, os orçamentos são feitos com base em receitas que sistematicamente falham, ficam aquém do que está estimado, e os custos não falham, ou falham menos. O que acontece? Lá temos o déficit, que vai ser ultrapassado como? Com o endividamento
e com o passivo que vai sendo assumido. Nós temos aqui outro gráfico, em que se é, nos últimos anos, este estudo é 2007, 2012, verificamos que os compromissos que se vê dispararam. É a linha de cima? É a linha de cima, o azul. Que são os compromissos a assumir nos próximos anos, nos anos futuros. Sim. E que se vê, disparou. Disparou porquê? Porque as receitas falham, não é verdade? E obviamente que os compromissos estão lá. E não se consegue responsabilizar ninguém. Ora bem, eu penso que este é um problema de orçamentação que está claramente errado. Ou seja, o problema do país e o problema da gestão pública começa com a construção e a elaboração dos orçamentos. Porque, historicamente, nas últimas décadas, se reparar o próprio Orçamento de Estado, falha sempre porque estipula um conjunto de receitas que depois falham. Inversamente, do lado dos custos, não falham. Ou seja, normalmente há dois problemas. As receitas ficam aquém e os custos muitas vezes ficam acima. E depois disto vamos ter o endividamento. Claro. Este gráfico mostra o passivo das autarquias. Que já agora é dizer que melhorou um bocadinho em 2011, 2012, com algum esforço que já foi de contenção. Azul. Exatamente. De cima. Mas estamos a falar de valores elevadíssimos. Estamos a falar de que valores? De 8 mil milhões de passivo das autarquias. 8 mil milhões. Ou seja, são valores bastante elevados. Ou seja, este exemplo das autarquias, isto é recente, aliás, vamos ter agora eleições, acho que os próprios cidadãos devem olhar para estas questões, e já agora, a título de curiosidade, apenas 18 municípios tinham as receitas igual a 90% ou superior. Isto é, pouquíssimos se aproximam sequer daquilo que apenas 18. 18 em 2018. Então todos os outros são prevaricadores. Ora bem, aqui não é bem a questão de prevaricar, é ter orçamentos que, lá está, assumem receitas, que depois seguramente explicarão por diversas razões, as receitas falham. Quais são os municípios mais gastadores? Sabe-se onde é que há este problema mais acentuado? Isso é difícil de dizer. Nas grandes cidades? Tem a ver com as dimensões também. Exatamente, tem a ver com as dimensões. Este estudo é agregado, portanto trata, digamos, um pouco os municípios no seu conjunto. É uma análise que me parece bastante séria. Não fez uma análise individual. Exatamente, ou seja, faz uma análise global do problema, chamemos assim, das autarquias. Isto, digamos assim, estamos ainda no ambiente dito do Estado normal, mas que ilustra algo muito, muito comum em várias áreas da governação, em várias áreas da gestão, que é sistematicamente um problema crónico. É empolar as receitas e, uma vez empoladas, fazemos os custos em função dessas receitas. Claro. E depois, como as receitas falham, temos os famosos Sim, mas aí o que impressiona é o caráter repetitivo disto. Quer dizer, num ano ou dois podia falhar, mas quem superintende na elaboração do orçamento não consentia este tipo de previsões. E isso é um problema. Todos os anos acontece aquilo, se calhar se o gráfico fosse 10 anos mais comprido, seria a mesma coisa, quer dizer, ninguém vê isto. Aqui o que mas o Tribunal de Contas deve ver isto, não é? Bem, o Tribunal de Contas é um mistério sobre o qual eu não tenho... porque não vê muita coisa, não é? Eu não vejo. Eles trabalham, eles relatam, mas consequências eu nunca vejo. Pois. Consequências eu nunca vejo. Contrata-se uma obra por 100, ela custa 400, Exato. Não acontece nada. Fazem-se ajustes diretos. Nem sei o que é, não sei o que é. O Tribunal de Contas é um mistério, mas é tão misterioso que eu até tenho dificuldade em falar dele. Aqui o que me impressiona realmente é que ninguém manda nas finanças públicas. Não há ministro das finanças que tome conta disto. Bem, já agora, se me permite, a solução qual é? É impor que as despesas estão indexadas às receitas reais. Não pode ser de outra forma. Claro. Porque historicamente verificamos que os orçamentos previstos são sempre muito, muito superiores às despesas comprometidas. Obviamente que nós temos a ter a capacidade de os orçamentos estarem indexados à receita real. Se a receita não existe, obviamente tem que haver corte lá. Pois, mas aqui isto é impressionante pelo caráter grotesco que revela. Então aparecem aqui no Ministério das Finanças, lá para efeitos de aprovação do orçamento, todos os anos 11 ou 12 mil. Então, porquê que eles não obrigam a pôr nos níveis adequados? Porque, sem mais conversa. Claro. Sem mais conversa. Porque isto é um defeito, não é? Daqueles que exijam grande sapiência, nem coisa nenhuma. Isto é olhar para aqueles números e tirar conclusões. Porque se calhar também a administração local está tomada pelos partidos, não é? Não, está tomada pelo relaxamento geral e pela irresponsabilidade geral. Não é? Portugal não caiu no estado em que está por mero acaso. E na Europa também não foi por acaso que há 3 ou 4 países que estão atrapalhados, tirando a Irlanda, enfim, por razões dos bancos, mas é Portugal, é Espanha e Itália. E a Grécia, enfim, que é lá no leste. Claro. Não é por acaso que isto acontece.
Isto é da nossa responsabilidade, é da responsabilidade do poder político. E isto, a meu ver, não falei com o professor Cantigas Esteves a esse respeito, tem uma causa. Sim. Tem uma causa, e a causa é muito má.